Olá! A Receita Federal liberou nesta sexta-feira, dia 8, a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2016. Os contribuintes que caíram na malha fina também poderão consultar os lotes de 2008 a 2015. Para saber se a sua declaração está nesse lote, você deve acessar a página da Receita na internet, receita.fazenda.gov.br, ou então ligar para o Receitafone no número 146. Foram liberadas 1.566.533 declarações do Imposto de Renda, totalizando R$ 2,5 bilhões de reais a serem pagos na próxima sexta-feira, no dia 15. O dinheiro será depositado na conta bancária indicada pelo contribuinte ao fazer a declaração. Veja agora os destaques desta edição. Encontro no Parlamento Paulista discute a distribuição clandestina de gás GLP. Julho Amarelo, Frente Parlamentar na luta contra as hepatites virais. O Jornal da Assembleia está no ar. Um encontro na Assembleia Legislativa discutiu a clandestinidade na distribuição e venda de GLP, o gás liquefeito de petróleo. As polícias Militar, Civil, o Instituto de Pesos e Medidas e o sindicato da categoria participaram da reunião. No auditório Franco Montoro, revendedores autorizados participaram do debate e aproveitaram para fazer perguntas, tirar dúvidas e expor a realidade do mercado. É uma bandeira nossa, essa questão da informalidade, justamente por dois pontos. Primeiro, olhando para a classe, né, a questão de lucro, porque hoje o lucro está muito espremido em funções das questões tributárias, né? E também as legislações municipais, estaduais e federais. Então está sendo espremido o revendedor com a questão de lucratividade. E quando a concorrência desleal, que é a informalidade, isso prejudica mais ainda, né? E a segunda questão é a sociedade, que acaba pagando o preço com o informal. Não sabe quem é o empregado ou clandestino que está dentro da sua residência, podendo ocorrer furtos, né? Explosões por instalações mal feitas. Então, assim, acaba pagando preço também o consumidor final, que é a questão social que a gente defende também. A clandestinidade está na mira das polícias civil e militar, que também participaram da discussão. É preciso que a sociedade, e principalmente as pessoas que lidam com gás liquefeito de petróleo, tenham consciência do perigo que isso representa, né? São botijões que são transportados em veículos, às vezes sem segurança alguma. Então é preciso que haja uma conscientização e, da nossa parte, nós já temos um canal aberto com o sindicato, estamos à disposição, estamos até já fazendo alguns trabalhos em conjunto e estamos prendendo pessoas que não estão habilitadas a praticarem esse tipo de atividade, tanto a revenda quanto ao transporte de botijões de gás. O que está mais relacionado à clandestinidade é o local onde o gás é armazenado. Então, se isto ocorrer, nós teremos esse papel de fiscalização em breve e poderemos agir administrativamente, o que não afasta, o que não elimina a atuação também policial criminal, né? Porque é um crime por ser um produto perigoso. O Instituto de Pesos e Medidas, responsável pelo controle da qualidade do produto e do transporte, fez um alerta sobre os perigos que os falsos revendedores podem oferecer ao consumidor. A clandestinidade acaba trazendo problemas no seguinte sentido: eventualmente o botijão não volta adequadamente para uma requalificação, ou seja, ele fica em condições inseguras para a utilização. Isso pode causar um vazamento de gás. Também o IPEM acaba fiscalizando todo o conjunto, que é a mangueira de uso doméstico para gás, o regulador de pressão para gás, juntamente com o próprio botijão. E o comércio, obviamente, envolve isso tudo, né? A discussão foi proposta pelo deputado Campos Machado, do PTB, que não pôde comparecer por problemas de saúde. Novas reuniões devem ser marcadas para debater o assunto e buscar uma possível solução para o problema. A nossa bandeira é regularizar o mercado de GLP. Então, para que isso aconteça, nós temos que entrar com uma luta intensa junto às autoridades para que nós combatemos o clandestino, né? O pessoal que efetivamente trabalha de formas irregulares.
E agora vamos falar da previsão do tempo para o sábado. Em São Paulo, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer e presença de nuvens no decorrer da tarde. A máxima chega aos 20 graus. Em Campinas, tempo com sol entre nuvens. A máxima por lá deve chegar aos 23 graus. Em São José dos Campos, o sol aparece e as nuvens aumentam durante a tarde. A máxima prevista é de 25 graus. Em Sorocaba, dia de sol com nevoeiro pela manhã e aumento de nuvens no decorrer da tarde. A temperatura alcança os 23 graus. Ribeirão Preto, os termômetros por lá deverão marcar até 27 graus, com nevoeiro ao amanhecer e nuvens à tarde. Veja a seguir, a Assembleia Legislativa lança a Frente Parlamentar Mista de Combate às Hepatites Virais. A gente volta já. Lançada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar Mista de Combate às Hepatites Virais. A iniciativa, que já existe na Câmara Federal, tem o apoio do deputado Wellington Moura, do PRB. No mês de conscientização, prevenção e controle das hepatites virais, o chamado Julho Amarelo, parlamentares e especialistas debatem o tema na Assembleia Legislativa de São Paulo. A importância se dá pelo fato de que nós devemos unir as nossas forças, União, Estado, municípios, sociedade civil organizada, mais profissionais da área de saúde, para trazer à população a importância da informação. Um estudo da Universidade de São Paulo aponta que cerca de 1,5 milhão de brasileiros têm a doença. A hepatite é causada por um vírus que provoca a inflamação do fígado e quase sempre não apresenta sintomas. Existe vacina para a hepatite B, mas não para a hepatite C. Ambas são transmitidas pelo sangue contaminado. Jeová conviveu com a doença por 15 anos, até o transplante de fígado em 2014. Hoje tem tratamentos para curar totalmente a hepatite C, por exemplo, que é a única doença infecto-contagiosa que tem cura, mas precisa fazer o teste. Toda pessoa acima de 40 anos está em um grupo considerado de risco e por isso deve fazer o teste da hepatite C. Como é seu nome? Itevaldo Fernandes Ponciano. Itevaldo, o teste é rápido, é simples? Isso, rápido, simples. O tratamento evoluiu muito, né? Hoje, em 3 meses, a pessoa tem uma cura sustentada, tomando só 2 comprimidinhos, estão livres do temido interferon, que era antigamente usado para cura. Hoje eu aconselho muito as pessoas a descobrirem, porque além de descobrir e se livrarem de uma doença terrível, como essa, silenciosa, ainda é possível a cura sem efeitos colaterais. A entrada da doença no Brasil se deu praticamente no mesmo período que a AIDS, no final dos anos 1980, mas demorou mais para ser diagnosticada. A hepatite C, por sua vez, ela demorou um pouquinho mais para ser diagnosticada, né? A gente só foi ter diagnóstico no Brasil. Na verdade, no mundo, em 1992, e no Brasil, no território todo, né, brasileiro, a partir de 1993. Então, infelizmente, todas as pessoas que receberam transfusão de sangue ou que foram submetidas a procedimentos cirúrgicos antes de 1993, elas têm um potencial de terem sido infectadas pelo vírus e hoje, pelo caráter silencioso da doença, assintomático, elas podem não saber se elas têm hepatite C. O deputado Wellington Moura, do PRB, é apoiador do evento. Nós vamos fazer esse trabalho para que haja prevenção, uma prevenção maior no estado de São Paulo. E vamos levar, através da Assembleia Legislativa, nos municípios, fazendo audiências públicas, fazendo com que a população realmente saiba, através de pessoas especializadas dessa área, que vamos trazer para essas audiências públicas. E convidamos também a todo o povo para que possa participar, para que eles possam estar cientes, saber como se prever desse mal que realmente atinge uma grande população. Pais de crianças com intolerância à proteína do leite de vaca têm tido dificuldade para encontrar nos postos de saúde do estado o leite em pó especial distribuído gratuitamente. A Secretaria da Saúde alega que o produto não faz parte da Relação Federal de Medicamentos Essenciais e que comprava o leite com recursos do Tesouro Paulista. Oi, que bonito. Eita, filho. Que é isso? É o trenzinho? Que cor é esse trem, Davi? Davi é um garotinho muito esperto, adora carros e fala bastante. A chegada dele foi muito esperada pelos pais, mas ele deu um susto na família. Quando Davi tinha 4 meses, Adriana percebeu que ele tinha alergia à proteína do leite de vaca. Adriana, como foi? O que ele tinha? Quais eram os sintomas?
Então, né, o Davi, desde que ele nasceu, na verdade, com 2 semanas de vida, ele tinha dificuldade para mamar, né? Eu amamentava, ele tomava só o leite materno, mas ele chorava muito para mamar, né? Ele recusava o peito, então mesmo às vezes horas sem mamar, ele parecia que não tinha fome. E aí, obviamente, né, parou de ganhar peso, tudo isso. Chorava muito, dormia mal, que era tudo sintoma de refluxo, começou a ter diarreia também, dermatite, sempre um bebê muito irritado, que não ganhava peso. Aí a gente começou, né, primeiro assim, era cólica, é normal, vai passar, né? Aí passou os 3 meses, que é a fase normal da cólica, e não melhorou. Aí com 4 meses, que a gente foi atrás mesmo de uma consulta especializada, e aí fez o diagnóstico mesmo da alergia à proteína do leite, né? Se a criança não consome a proteína, o que acontece? Vai comprometer o desenvolvimento dela, de peso, de estatura, né? Então aí a gente percebe que o crescimento é um crescimento mais lento. Não vou dizer para você que vai ter retardo mental, não, mas em comparação a uma criança do percentil 50, que é a média de desenvolvimento, ela vai estar abaixo. Se ela não consumir um alimento que é rico em cálcio, e aí a proteína, né, o leite de vaca ainda é um dos alimentos mais ricos em cálcio, apesar de tantas discussões que existem por aí, óbvio, aí o que você faz? Você antecipa com 4 meses a introdução do que a gente chama de alimentação complementar. Qual o diferencial dele? Então, ele é um leite que ele é à base de aminoácidos, assim, não tem nenhuma proteína íntegra do leite de vaca, é como se ele já tivesse sido digerido, digamos assim. Então, como a criança reage à proteína íntegra, esse leite tem os mesmos nutrientes, enfim, tem cálcio, tem tudo que precisa, só não tem a proteína íntegra. Cada lata custa, em média, R$ 170. Para uma criança com quase 2 anos, como é o caso de Davi, e consome 8 latas por mês, o total com gasto foi de R$ 1.360 que os pais precisaram pagar. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que desde 2007 distribui de forma totalmente voluntária 3 fórmulas de nutrição para pacientes com alergia à proteína do leite. Nenhuma delas faz parte da Relação Nacional de Medicamentos definida pelo Ministério da Saúde. O governo paulista utiliza recursos próprios do Tesouro para oferecer os produtos. Eu acho que deveria ser igual, por exemplo, um remédio de hipertensão, um remédio para diabetes, que se a pessoa não toma, ela tem prejuízos para a saúde que todo mundo conhece. O leite, para quem é alérgico, é a mesma coisa. Então, não acho que é uma coisa que tem que ter um atendimento especial. Eu acho que tem que ser disponível sempre. O projeto de lei 67 de 2016, de autoria do deputado Jorge Wilson, do PRB, quer tornar obrigatória, gratuita e contínua pela Rede Pública de Saúde do Estado de São Paulo a distribuição de leite para crianças com até 2 anos que tenham intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. Eu acho que é uma prioridade, né? Tem que ser, porque é a alimentação de um bebê, né? É uma coisa que... É o que eu falei, não dá para voltar atrás o que eles perdem com isso, né? E o desespero de uma mãe que não consegue dar um alimento para o seu filho, né? Se ele tem menos de 6 meses de idade e não tem o que tomar, né? Então, eu acho que é muito importante ter uma disponibilidade garantida, né? E não essa coisa de ser poucos lugares, contando... com essa possibilidade que muitas vezes falta, né, normalmente no final do ano. Então, parece que você precisa fazer uma coisa especial para ter uma coisa que é prioritária, né? Agora nós vamos a mais uma rodada da previsão do tempo para este sábado em outras cidades do interior do litoral do estado. Em Santos, o dia começa com nevoeiro, mas o sol aparece entre nuvens no decorrer da tarde. A máxima chega aos 23 graus. Em São José do Rio Preto, dia de sol entre nuvens, máxima prevista de 28 graus. Em Mogi das Cruzes, tempo bom, com presença de nuvens ao longo da tarde. A temperatura por lá deve chegar aos 22 graus. Em Piracicaba, névoa pela manhã e sol entre nuvens no decorrer do dia. Os termômetros devem bater os 24 graus. Em instantes, adultos e crianças poderão se divertir com brinquedos gigantes da década de 80 numa exposição num shopping de São Paulo. A gente volta já já. Mulheres que participaram do curso da União e Apoio ao Câncer de Mama receberam o certificado
e estão preparadas para levar esperança e orientação para outras vítimas da doença. Essas mulheres serão em breve futuras multiplicadoras da luta contra o câncer no estado de São Paulo. Elas fazem parte de um seleto grupo de voluntárias da UNACAM, União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama. Elas vão levar para mais de 70 cidades a esperança de vencer a dura batalha contra uma doença implacável, que se multiplica à razão de 600 mil novos casos por ano no Brasil, segundo números do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Ana Maria, com um sorriso largo, faz parte desta estatística. Todo o tratamento que a gente teve durante o curso foi muito carinhoso. Eu também tive a oportunidade de aprender muitas coisas sobre o meu tratamento, sobre o que fazer com o meu tratamento e poder melhorá-lo, e também poder ajudar as pessoas depois que eu estiver curada. Ana Maria coloca a peruca e a vida segue. Para ela, o mundo não acabou com a descoberta da doença. O mesmo serve para Rosana, que, desempregada, encarou de frente o câncer por 2 vezes. Baseada nisso tudo de sofrimento e ver muitas pessoas no hospital desanimadas, então eu falei, não pode ser assim. Então eu conheci um grupo já 5 anos atrás, que eu comecei a fazer parte deles e fazia diferença para mim. Então quando eu retomei agora, que eu me afastei definitivo do trabalho, então eu falei, não, eu quero também ajudar e dar apoio a essas mulheres que um dia me fizeram ter força para continuar. Os relatos se repetem. A ajuda mútua do grupo faz parte do tratamento, segundo as pacientes. Se aprende, vai agregando valores, a gente pode ajudar as companheiras que estão em tratamento. É muito bom. Foi muito útil o curso aqui da UNACAM. Esta é a 20ª edição do curso da UNACAM, que começou as atividades em agosto de 2001, com o propósito de trazer qualidade de vida para os pacientes. A gente tenta, de alguma forma, encaminhar para os lugares certos, onde elas vão ter esse atendimento imediato. Mas o triste é isso, é você ter o conhecimento e você não... Mas, de certa maneira, a hora que você tem o conhecimento, você sabe o que é, também desmistifica, né? Porque câncer é uma doença que é muito ainda aquela doença, né? Não, as pessoas... Tem muita gente sarando, sendo curada do câncer. Né? Que pessoas que vivem com câncer e morrem de outras doenças, morrem do coração, morrem de outras doenças. Então é preciso também desmistificar isso, né? O câncer tem cura. Por ter descoberto o câncer precocemente, Noeli virou voluntária e hoje prega a prevenção como bandeira de luta da UNACAM. Com esse curso, nós agora podemos estender esse conhecimento, conscientizar as mulheres pela necessidade de se cuidar, de ficar mais atenta com a sua saúde, né? Porque prevenção é tudo. Prevenção é tudo. Ao receberem os certificados, as voluntárias vão buscar novos desafios e Neide quer expandir o aprendizado para o Nordeste do país. Lá necessita dessa autoestima para todas as mulheres que tiveram câncer de mama. A prevenção é muito importante. Se você descobrir que o câncer tem 1 centímetro e menos de 1, você é curada. Não precisa ficar desesperada e não precisa ter medo, porque hoje está muito adiantada a medicina, né? O bruxismo, caracterizado pelo apertar e pelo ranger dos dentes, tem crescido na sociedade moderna. Especialistas falaram sobre a doença no programa Em Discussão Especial. O bruxismo é considerado um distúrbio de movimento durante o sono, mas o problema também pode ocorrer quando a pessoa está acordada. O bruxismo do sono é considerado um distúrbio de movimento durante o sono, mas a gente não pode esquecer que existe o bruxismo da vigília também, que é o hábito que acontece quando a pessoa está acordada. Normalmente o bruxismo do sono pode ser na forma de apertar, ranger os dentes, e do bruxismo durante a vigília acontece mais na forma de apertar mesmo os dentes. Os médicos ainda não conhecem as causas do bruxismo e o diagnóstico é clínico, ou seja, feito com base nas queixas do paciente. No exame clínico você vai fazer a anamnese, onde você vai fazer perguntas ao paciente
de maneira ampla, aberta. Você, por exemplo, alguém percebe que você range os dentes ou você acorda pela manhã com algum desconforto na face. Em seguida, você vai ter o exame clínico, propriamente dito, onde você pode observar algum tipo de desgaste dentário, fraturas dentárias, ou você pode palpar a musculatura e as articulações para ver se evoca algum desconforto relacionado. O bruxismo noturno pode comprometer a qualidade de vida quando o paciente sente dor e também porque a doença provoca interrupções no sono reparador. São os chamados microdespertares. Mas é interessante que algumas pessoas relatam que têm um sono instável e outras pessoas não percebem isso. Ou seja, tem pacientes com bruxismo que têm um sono que eles sentem como sendo reparador. Então, a relação causa e efeito do bruxismo na qualidade do sono ainda não é bem esclarecida. Neste caso, o diagnóstico é feito com um exame de polissonografia, já que o bruxismo pode estar associado a outro distúrbio do sono. É um exame onde o paciente dorme num laboratório. Hoje tem laboratórios que inclusive fazem um exame em casa, onde nesse exame se detecta se o paciente tem o bruxismo isoladamente ou se ele tem bruxismo associado a algum outro distúrbio do sono. E aí sim, o médico que faz a leitura desse exame vai poder saber se aquela instabilidade do sono é em decorrência somente do bruxismo ou se está associado a alguma outra situação. O uso de placas entre os dentes ajuda a reduzir o atrito, amenizando os sintomas e evitando problemas ósseos e na gengiva. Especialistas destacam que há casos em que o bruxismo não necessariamente provoca dor e nem leva ao desgaste dos dentes. A própria definição de bruxismo hoje em dia, ela menciona que você pode ter desgaste, contato dentário ou não. Você pode ter um apertamento da mandíbula contra a maxila, você pode ter uma protusão, jogar o queixo para frente sem necessariamente ter contato dentário. Então, sim, você pode ter bruxismo sem contato dentário, sem desgaste dentário. Mas, de maneira geral, a inferência que geralmente é feita é que você tem desgaste dentário e esse desgaste dentário foi causado pelo bruxismo. O bruxismo afeta 15% das crianças e aumenta na população infantil durante o inverno devido à presença de doenças respiratórias. Algumas dicas que podem ser observadas é o padrão respiratório, alergias, presença de obstrução de via aérea superior. Então, avaliar nessa paciente pediátrico ou infanto-juvenil como é que está a qualidade da respiração, avaliar como é que está a condição de vida diária dela, fatores estressores de vida diária, parecem que sim, que podem contribuir para uma qualidade de sono ruim e levar eventualmente ao bruxismo. Veja a previsão do tempo para o sábado em mais cidades do interior do estado. Em Franca, tempo com sol entre nuvens, máxima de 25 graus. Em Bauru, tempo bom, o sol aparece entre muitas nuvens. A temperatura máxima chega aos 24 graus. Em Limeira, tempo bom, com sol entre nuvens, máxima de 25 graus. Em Marília, nevoeiro pela manhã com sol, com a presença do sol durante o dia e o aumento de nuvens ao entardecer. A máxima de 23 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal al.sp.gov.br. A gente volta a se falar na segunda-feira ao meio-dia. Tchau e um bom final de semana.